Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, vá, pregue e morra. Na realidade, essa mensagem foi um pedido do apóstolo Elian, e também do pastor Elias, quando estive agora na casa dele, que pediu que eu pregasse essa mensagem, que eles me viram, o apóstolo Elian me viu pregando ela na igreja presbiteriana. Então deveríamos começar a nossa conferência de missões dando pontapé inicial, ouvindo essa mensagem. 2 de Paulo aos Coríntios 10 e 16, vá, pregue e morra. Só lembrando, vocês sabem que na ceia nós não temos cultinho, não tem escolinha, para as tias poderem participar. Nós sempre temos até os 5. Hoje, até as tias do primeiro ano, dos 5 anos, pediram que queriam participar. Para ver os vídeos, ver a conferência, tudo. Então, nós liberamos. Então, eu quero pedir aos papais que cuidem de seus filhos. Não deixe ficar andando e nem você também fica andando. Eu acredito que o seu filho te obedece, né? A gente acredita. Então, cuida aí dos seus filhos. Não deixe eles ficarem por aí. Vamos ler o verso 16. Para que assim nos seja possível pregar o evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro missionário. Que texto interessante, né? Sem nos vangloriarmos no trabalho, no campo de atuação de outro. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, fale a sua igreja e fale o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nessa noite eu quero falar especificamente sobre povos não alcançados e especificamente sobre a janela 1040. Nós vamos trilhar um caminho aqui muito interessante sobre a questão de missões transculturais. Traçar um mapeamento sobre esse termo, como igreja entendermos a necessidade de missões ou a necessidade desses povos não alcançados, como esse que o pastor Elias mostrou aqui agora, e interpretarmos esse coração de Deus nesse sentido. Bom, o que é a janela 1040, gente? A janela 1040 é um grupo de povos não alcançados que vivem nessa geografia chamada janela 10x40. Como é que funciona isso? É uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África a oeste da Ásia. Essas nações aqui mostradas pelo pastor Elias fazem parte da janela 10x40. E são chamados 10x40 graus na linha do Equador. Por isso o termo 10x40. Essa janela 10x40 tem 64 nações específicas. E são, no caso, as nações mais necessitadas de toda a face da terra. A janela 10x40 graus ao norte do Equador, que vai ao ocidente da Ásia e ao norte da África, é onde se forma mais da metade, presta atenção, mais da metade do globo terrestre e mais da metade do mundo. É dentro da janela 10x40 graus que se forma mais da metade da população global. Lá na janela 10x40 graus da linha do Equador estão hoje, preste atenção, quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Eu vou estar agora no Camboja, eu, pastor Leandro e o pastor Elias, estaremos no Camboja, estaremos na Índia e estaremos na Tailândia. Tailândia você já foi. E eu não vou morrer sozinho, não. Vocês vão morrer comigo. E a Índia, quando você fala de janela 10x40, tem 2 países que são símbolos da janela 10x40. Índia, China
e continente africano. São esses países que, quando fala de janela 10/40, as primeiras nações que vêm em você são essas nações. Então é dentro da janela 10/40 que estão 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Presta atenção. Se você for citar todos os países da janela 10/40, nós não encontraríamos tempo em 3 cultos e em 3 dias. Pra você ter uma ideia, somente a China, que está dentro da janela 10/40, é onde tem 2 missionários lá, que o pastor Elias e a igreja de Jersey dão cobertura, estão ajudando. É aqueles missionários que falaram no áudio aqui, aonde nós vamos lá também, na China. Somente na China tem 2 bilhões de pessoas. Na China tem 2 bilhões de pessoas. A Índia é 1 bilhão de pessoas. Só aí nesses 2 países nós temos 3 bilhões de pessoas. Só China e Índia. Mais da metade da população global não conhecem a Jesus. E a pergunta que eu faço como pastor aqui nessa noite é: o quanto de nós como igreja nos importamos com esse dado? Eu preguei uma outra feita aqui na igreja sobre isso, usando algumas frases do Dr. Missões, ou chamado Dr. Oswald Smith, que ele disse que missões é a batida do coração de Deus. E nesse ponto, Dr. Oswald Smith disse que se você não se importa com missões, sendo essa ou esse o mecanismo de Deus de salvação global, então você se opõe ao reino de Deus e à vontade de Deus. E ele disse mais: você que não se importa com essa realidade missionária, ou de ir, ou de se envolver, ou de orar, Dr. Smith diz que nesse ponto você tem uma grande chance de não ter nascido de novo. Vitória, vem sentar aqui com a sua mãe ou com o seu pai. Senta aqui com o seu pai, filha. O Jean também pode sentar. Ah, tá. Cadê o Jean? Ah, porque se o meu filho está andando, eu já dou um cascudo também. Com criança é difícil. Não, mas eu falo que a minha sobrinha, vocês sabem que eu chamo, se o seu filho também andar, eu vou chamar a atenção dele. Vocês sabem que eu chamo. Chama ou não chamo, gente? Então, paga para ver. Então é o seguinte, presta atenção no que eu estou te falando. Quando nós paramos para falar sobre janela 10/40, você precisa entender que ali se concentra a maior necessidade evangélica cristã do globo terrestre. É onde estão os países mais pobres, as crianças mais subnutridas, é onde está a maior necessidade, não só espiritual, mas em todos os sentidos do planeta Terra, no chamado janela 10/40. Para você ter uma ideia como isso é uma necessidade séria, mais da metade da população global não conhece Jesus. A marca McDonald's e a marca Coca-Cola é mais popular que o nome de Jesus no mundo. Tem mais Coca-Cola nos países do mundo do que Bíblia e do que o nome de Jesus. Você precisa se questionar o quanto dentro de você agora mexe, o quanto do seu coração é movimentado com esses dados. Porque se você não fala sobre isso, ou se você não se importa quando isso é falado, há uma grande chance de você ainda não ter nascido de novo. Porque veja bem, assim como nós vimos aqui esses africanos cantando, ninguém ensaiou esse povo, gente. E ninguém precisa falar, você faz essa voz, você faz essa voz. Você vê que cada voz é dividido, parece um coral cantando. E você pode ter certeza que eu vou dançar lá com eles. Bota fé, irmão. Eu vou trazer vídeo eu dançando lá. Vai nessa. Acredita. Vou não, mas vou não. Agora sim, isso é natural. Deve ser natural. Uma mangueira, ela não faz força para dar manga.
Então deve ser natural para um cristão se importar com a salvação das nações, chorar por aqueles que estão se perdendo. Pastor, eu não posso ir para o Camboja, para o Chipre, lá onde você teve 2 meses atrás, 2 semanas atrás, no Chipre. Eu não vou. Deus não me chamou para ir para o Camboja, para a Tailândia, para o Malawi. Mas eu tenho que assumir uma postura cristã de exercitar a misericórdia, de orar, enviar, sustentar, dar sustento, de comparecer numa conferência missionária para entender o que está acontecendo na evangelização global. Irmão, há muitos anos no meu ministério, eu tentei fazer missões dentro de uma igreja e nunca consegui. Porque todas as igrejas que eu estava, eu era pastor auxiliar. E essas igrejas, olha, para você ter uma ideia como uma coisa é séria. Eu era pastor auxiliar numa igreja que tinha 8.000 membros. Hoje deve ter mais. Quando nós fomos lá falar de missões nessa igreja, o pastor olhou para nós e disse, não, aqui nós não temos essa visão. Eu falei assim, se um pastor não tem essa visão de missões, qual é a visão dessa igreja? Porque foi Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Então sempre quando eu tentava falar de missões, pregar missões, implantar um projeto missionário, eu era esbarrado pela liderança da igreja. Para com isso, porque aqui a gente não é assim que funciona. Hoje, eu sou pastor de uma igreja. Eu fui secretário de missões numa grande denominação. Na época o pastor Leandro dirigia comigo, viajava, agora ele já não consegue mais que dorme no volante, mas na época ele dirigiu de Goiás a Joinville sem dormir. Agora a idade chega, já dorme no volante. Não estou mentindo não, é verdade, dormiu no volante. Mas antes dormia não, gente, viajava 1.800 quilômetros assim, ó. Parecia que tinha tomado uma chapação lá, como é que chama? Rebite, e não dormia não. E nós viajávamos e víamos dentro do carro chorando, sonhando com missões, querendo fazer missões. Eu era secretário de missões e era esbarrado. Não conseguia fazer missões. Eu chegava em casa, eu estava frustrado. Porque viajando, o Senhor me disse, eu vou te dar tantas milhões de almas, você vai para tantas nações, eu vou fazer isso através da sua vida. Mas eu não via isso acontecendo. Por quê? Porque cada igreja está preocupada com o seu reino, com o seu mundo, com a sua necessidade. E de fato, nós podemos nos preocupar com a nossa necessidade local? Podemos, mas também temos que nos preocupar com a necessidade global. Você vê, ontem à noite, o pastor Leandro teve pelo menos umas 500 pessoas envolvidas e outras mais 500 participando de um projeto lá que se chama Projeto Lucas, é um ônibus ambulatório. E hoje eles estão aqui. Mas se você for no Instagram deles, você vai ver o tamanho do projeto de evangelização que eles fizeram ontem na cidade de Concórdia. Com ônibus ambulatório, com médicos atendendo, dentistas, e hoje estão aqui. Nós podemos atender a necessidade local de uma cidade sem nos esquecermos dos povos não alcançados, porque a igreja, agora eu vou dizer, que não se preocupa com os povos não alcançados, não é a igreja. É uma associação de almofadinhas, mas não é a igreja. Não é a igreja. Pode questionar sua fé. Se você consegue ver, acha engraçadinho, mas fala, meu Deus. O coração do crente tem que palpitar por missões. Nem que ele não vá, mas ele tem que fazer algo para o trabalho missionário. Quem está entendendo o que está sendo pregado? 67, olha para mim, 67% de toda a população do mundo vivem na janela 1040.
É o maior desafio que existe em missões. O maior desafio hoje da igreja é o marco 1040 da linha do Equador. Não há outro tão grande desafio. Existem desafios sim, mas esse é o maior desafio no trabalho missionário, é a janela 1040. Razões porque a janela 1040 é um grande desafio. Primeira razão, a maioria dos pobres do mundo estão lá. De cada 10 pobres do mundo, 9 estão na janela 10/40. É muita coisa. Segunda razão, porque a janela 10/40 é um grande desafio. A maioria dos que nunca ouviram falar de Jesus estão lá. Irmão, honestamente falando, se Deus falasse, Hernani, vai para a janela 10/40, eu ia agora. Eu não vou porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Iria agora. Mas eu tenho que obedecer a Deus. Deus falou, fica em Campo Largo. Terceira razão, porque a janela 10/40 é um grande desafio. A maioria das religiões pagãs estão lá. Quarta razão, porque a janela 10/40 é um grande desafio. Quase todos os países que estão lá, é proibido pregar o evangelho. 90% dos países dentro da janela 10/40 graus da linha do Equador não se pode pregar o evangelho. Você é morto, você é assassinado, você é preso. As cristãs são estupradas. Aqui no teatro você viu que tinha um da barbichinha assim de bode, que representa o muçulmano. Ele começou o teatro, a fala dele, falando sobre Jesus aparecer para ele. Não sei se vocês perceberam. Aquilo ali é um relato verídico. Porque Jesus hoje está aparecendo para muçulmanos. E quando ele aparece, esse rapaz, obviamente, ele estudou e viu esses testemunhos na internet. Quando ele aparece, os povos muçulmanos pensam que é Maomé. Aí eles falam, és tu Maomé? Sabe o que eles ouvem? Eu sou Jesus Cristo. Sabe o que é isso, gente? É pedra clamando. Jesus está com pressa. Por isso que o tema dessa conferência é apressando o retorno de Cristo. Ele está com tanta pressa que ele está aparecendo para povos não alcançados. Ele está aparecendo para sheiks árabes, ele pessoalmente aparecendo para muçulmanos e dizendo, eu sou Jesus. Tem muçulmano que vai lá no Rio, gente, e se batiza, ele mesmo se batiza. Você está entendendo o que eu estou pregando? Ele vai lá, desce a cabeça, eu te batizo, em nome do Senhor. Uau! E nós estamos aqui na nossa vidinha, almofadinha, de classe média, em crise por causa da crise. Crise é aquilo ali, irmão. Aquilo é crise. Inclusive eles não têm crise porque eles nunca tiveram algo para ter crise. Perguntaram para um dos rapazes, um dos moços ali no Malawi. Pastor Elias vai contando lá os testemunhos e eu vou antecipando alguns. Perguntaram, por que vocês estão tão felizes sem comida? Eles falaram, nós já fomos escravos, hoje somos livres. Isso basta para tamanha risada. Eu ouvi agora, na conferência missionária que eu preguei em Portugal, um testemunho que eu chorei e não sabia se eu ia conseguir pregar. A história dos sapatos. Vou deixar você contar. Ou eu conto? A história dos sapatos. É comum lá no Malawi, ou é em Beira? Em Beira. É comum lá em Beira, você ver pessoa com um par de um sapato e um outro pé descalço. O cara anda com um pé de sapato e um outro pé descalço.
E aí, o pastor Elias perguntou, por que você anda com um pé calçado e o outro descalço? Sabe por quê, irmão? É comum em Beira, quando o irmão tem 2 pares de sapato, vê o outro andando descalço, ele tira um e dá para o outro. E aí agora ele fica andando com o pé sem. E aí quando um pé começa a doer, cheio de bolha, ele troca, aí ele calça o pé torto. Mas não tem como você se emocionar com um negócio desse. Então você anda lá, você vê as pessoas com o pé descalço e um com sapato. Porque os irmãos compartilham do pouco que eles têm. Não tem como, irmão, você entrar e entrar na visão missionária e manter esse cristianismo tão superficial, emotivo, de costinha, esse cristianismo de não me toque, esse cristianismo de qualquer coisa se ofende que nós temos em países ocidentais. Você não sabe a realidade do mundo. Você não sabe o que é uma criança de 10 anos de idade ser crucificada, como 12 crianças de 10 anos de idade, filhas de cristãs, foram crucificadas na Síria essa semana. E as suas irmãs de 5, 6, 8 e 10 anos estupradas diante dos pais. E os radicais diziam para os pais, nega Jesus, se não crucifica o seu filho. Nega Jesus, se não estupra sua filha. E sabe o que os pais falam? Você pode matar o corpo, mas não pode tocar a alma. Você não conhece a realidade do mundo. Você não sabe o que vem lá. Nós estamos trancados em nossa caixinha religiosa e pensamos que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo. Quinto motivo, porque a janela 10x40 é um grande desafio. Na maioria dos países, se converter ao cristianismo é condenável à pena de morte. Por exemplo, na Arábia Saudita, o árabe, existe uma lei na Arábia Saudita que se você tentar fazer uma conversão de um árabe, por lei, ele não precisa chamar as autoridades, a polícia, ou seja lá o que for, ele pode te matar. E dizer, eu matei ele porque ele tentou me converter ao cristianismo. Na Arábia Saudita, o cara que você fala de Jesus para ele, ele tem direito de te matar porque você estava tentando converter ele. Na Índia é um pouco pior. Na Índia existe uma lei chamada Lei da Proibição da Conversão. Então, por exemplo, as 2 religiões que mais missionários morrem na Índia são cristãos e muçulmanos, porque ambas fazem o que nós chamamos de proselitismo, dependem da conversão, porque a conversão é o fruto do cristianismo. Então na Índia você pode abrir igreja, você pode fazer o que você quiser, só não tente converter ninguém, senão você é morto na praça pública. Você entende o que eu estou falando? Agora, como que um cristão não converte alguém? Então lá tem uma ideia de castas. Então a lei da Índia é o seguinte, você tem que respeitar o muçulmano pode ter o tanto de mesquita que ele quiser. O cristão pode ter o tanto de igreja que ele quiser. O hindu pode fazer o que quiser. Agora, o muçulmano não pode virar cristão, senão ele morre, porque ele mudou de casta. É uma lei do país que não se pode mudar de casta. Por isso que os cristãos são mortos aos montes na Índia, porque eles batizam e convertem pessoas. E eu vou lá e já me programei para fazer batismo. E vou fazer batismo em Malau junto com o pastor Elias. Batismo em Beira. Beira é Malau? Não. Moçambique. Vamos ganhar alma para Jesus. E na Índia eu vou, irmão. Vou. E o pastor Leandro vai comigo, irmãos. E vai batizar também. Deixa um bom seguro de vida para a mulher, viu, irmão? Claro que vai. Paulo disse, eu já não tenho a minha vida mais por preciosa. Quem quer para onde? Esses meninos ali, o Mateus, que é malfadinha. Inclusive eu quero falar que os meninos
não podem casar com as meninas dessa igreja. Mas as meninas podem casar com os meninos. Sabe por quê? Porque se as meninas casarem com os meninos dessa igreja, elas têm que vir para cá. Porque a mulher tem que seguir o marido. Agora o contrário já não aceita. Ainda bem que os meninos estão de máscara. Sexto lugar, porque a janela 10x40 é um grande desafio. Em boa parte desses países da janela 10x40, agora isso aqui é terrível, a própria família pode matar o integrante dessa família se ele se converter ao cristianismo. Então você vê o filho falando, pai, eu me converti, o pai espera o filho dormir, corta o pescoço dele. E não é assassinato. E ele fez isso, segundo o que eles constam, para o próprio bem da pessoa. Agora você começa a entender que a janela 10x40 é o maior desafio da igreja do Senhor Jesus na terra. Sétimo motivo, porque a janela 10x40 é um grande desafio. Somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 10x40. Só 8%. 98% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 10x40. E o Senhor olha e diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem se dispõe? Antigamente, quando você fazia uma conferência missionária dessa, os jovens vinham aos montes para serem enviados. Hoje já não é mais essa realidade. Inclusive, o cristianismo hoje está vivendo a realidade do catolicismo. Os seminários estão vazios. Os seminários de missões estão vazios. Tudo, ninguém mais. Cada um agora tem um ideal, tem um projeto, tem um plano de vida. E qual é a nossa responsabilidade nesse sentido, na área missionária? A pergunta que eu faço é, qual é a sua responsabilidade? Em primeiro lugar, entender o propósito de missões. E como se entende o propósito de missões? Conferências missionárias, trazendo missionários, mostrando vídeos, falando sobre o tema. E a missões, gente, não pode ser um departamento da igreja, tem que vir de cima. A igreja tem que entender que os seus pastores estão fazendo o mesmo. Não é alguém que quer fazer, tem que partir de cima. Entender missões, entender o marco de missões, entender como funcionam as nações, entender a realidade das nações. Essa é a nossa primeira responsabilidade. E o propósito de missões é, primeiro, alcançar todos os povos, para que toda a terra chegue ao conhecimento de Deus. Lucas 19:10, Jesus diz que é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para isso precisa enviar pessoas que acostumamos a chamar de missionários, que são treinados para irem a esses povos não alcançados. É o que você faz todos os anos, 3, 4, 5 vezes por ano, enviando o seu pastor. E esse treinamento vai exigir treinamento de caráter, treinamento missionário, a necessidade da nação. E você precisa entender o que é missões. Agora vamos na parte teológica e técnica do que é missões. Em primeiro lugar, missões é a missão de Deus. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. O primeiro a fazer missões foi Deus. Em segundo lugar, missões é a missão de Cristo. Deus enviou o seu filho. E Jesus enviou o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos a missão de Deus, o envio do Filho. A missão de Cristo, o envio de seu Espírito Santo. E temos a missão da igreja.
Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é tríplice, faça assim. Temos a missão de Deus, temos a missão de Cristo e temos a missão da igreja. A de Deus foi enviar o Filho, a de Cristo enviar o Espírito Santo para a igreja, e a da igreja. A igreja, no caso, tem uma missão tríplice. Qual é a missão tríplice da igreja? Está em Mateus 28, 18. Abra lá. Temos aqui a missão tríplice da igreja. Agora veja, bata no peito e diz: eu tenho uma missão tríplice. Que missão é essa? Então Jesus aproximou-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei para sempre convosco até o fim dos tempos. Então aqui nós temos a missão tríplice da igreja. Primeira, fazer discípulos. Essa é a primeira missão da igreja. Fazer discípulos. Qual é a primeira missão da igreja? Fazer crente. Fazer evangélico. Fazer as pessoas terem um nominho no hall de membro: eu sou evangélico, eu sou crente. Ah, é. Essa é a missão da igreja. Você sair por aí dizendo que é crente, que você congrega na Preciosa Graça, ou na igreja do Evangelho Quadrangular em Concórdia, ou na igreja presbiteriana em Jersey, ou na igreja presbiteriana em Florianópolis. Eita, tanta igreja assim representada aqui, ó. E amanhã tem mais. A missão da igreja não é fazer a pessoa ser da Preciosa Graça, não é fazer a pessoa ser da igreja quadrangular, não é fazer a pessoa ser inserida no rol de membros. Pra você ter uma ideia, quando eu era secretário de missões, escuta, eu dizia assim, falava assim, aí teve um engraçadinho que pegou todo o meu projeto de missões, a boca coça, mas não dá para falar. Mas eu vou só citar a primeira letra do nome. Vou não, brincadeira. Pastor Samuel se lembra, pastor Leandro se lembra. E disse assim, ó, eu apoio seu projeto, mas o projeto tem que ser meu. Mas peraí, então não está apoiando. Eu apoio seu projeto, mas o projeto tem que ser meu, você lembra? Aí, o outro disse assim para mim, rapaz, deixa de bobeira. Vamos abrir igreja, porque a igreja dá retorno. Fazer missões, você ganha uma alma lá no Malawi, ganha uma alma lá no Moçambique, lá no Camboja, lá no Chipre, essa alma não se torna dizimista aqui. Olha, essa alma não entra no hall de membros da igreja de Jersey, muito pelo contrário, só dá gasto. Só gasto. Então o que as pessoas falam, Carlão? Missões é prejuízo, de fato. Se você for pôr na ponta do lápis, missões é prejuízo. Não dá retorno financeiro para a igreja, não entra no hall de membros, não traz recurso, mas é garantia de galardão no reino de Deus. E aí essas coisas vêm para abortar o seu sonho missionário. Por isso que o Senhor não disse que missões é se tornar de uma igreja. Missões, em primeiro lugar, a missão da igreja, em primeiro lugar, é fazer discípulos de quem? De Cristo, não é do pastor Hernani. Eu estou muito feliz com a igreja, que eu posso viajar 6 meses e a igreja continua andando. A igreja entendeu que você não é seguidor desse pastor. Você é seguidor de quem? De Jesus. Segundo lugar, a segunda missão da igreja, batizar. É aí que o cristão é perseguido, porque aí já é proselitismo. Na Índia, se você batizar uma pessoa, você morre na hora se te pegarem, porque você está desviando ela da casta original. Lá, a lei da Índia é o seguinte: se você nasce muçulmano, você tem que morrer muçulmano, não pode trocar de casta.
E a Bíblia manda você batizar. Diga, batizar. Então, cristianismo tem que ter a parte social, como o pastor Elias faz. Mas você percebeu ali que mesmo tendo os orfanatos, você viu tanta Bíblia distribuída. Porque nós não somos a ONU, gente. Que você dá uma cesta básica para uma pessoa e fala, não precisa se converter. Não, senhor. Jesus deu pão, mas disse, arrependei-vos e se convertei ao Evangelho. Cristianismo é social e espiritual. Senão não é missões, é filantropia. E aí a gente perde para o Bill Gates. Aí não precisa ser cristão para ser filantropo. Mas nós somos cristãos, nós somos missionários, nós temos que estar dispostos a ser presos, nós temos que estar dispostos a ser processados. Recentemente a Jocum foi processada no interior do Brasil porque ela tentou evitar o infanticídio, vocês se lembram? Lá no interior do Brasil tem uma tribo de índio que mata a criança, enterra ela viva se ela nasce com defeito. Aí a Jocum ia lá, enquanto eles enterravam, e desenterrava a criança e escondia. O Fantástico foi lá e arrebentou com a Jocum, porque a Jocum estava interferindo na cultura dos índios. Interferindo, gente? Estão enterrando criança viva. Pois você pesquisa lá no YouTube, crianças enterradas no meio dos índios, infanticídio. Então, cristianismo é atentar para a necessidade das pessoas, abrir um orfanato, ajudar, mas é também batizar, fazer discípulos, que é o que a missão África Mãos Estendidas está fazendo na África. Discípulos, são 200 pastores treinados todos os anos. E em terceiro lugar, ensinar. Você está no caminho certo, Elias. Fazer discípulos, batizar e ensinar. Dar treinamento para esses povos não alcançados. Mas isso não é numa célula apenas, é também na célula. Missões é tudo, gente. É célula, é evangelismo pessoal, é teatro, é projeto Lucas. Missões é tudo que envolve o ganho de almas. E em todas as nações. Então a missão da igreja, em suma, é ide por todo mundo, seja na sua cidade, seja no seu bairro e seja no Camboja. Mas a igreja precisa ousar e ir por todo mundo. Já teve engraçadinho aqui, que diz que o pastor Hernani está fazendo turismo. Você acha que lá no Malawi, ali nesses vídeos, é turismo? Fala sério. Você acha que é turismo? Irmão, é que não está aqui. Deixa eu te falar um negócio. Vá pintar macaco. Eu quero convidar você para fazer turismo comigo lá no Camboja. Lá em Longli, no Malawi. Eu quero convidar você para fazer turismo comigo lá na Índia. Se você acha que isso é turismo. Porque, irmão, você tem crente carnal e maldoso em tudo que é lugar. Segundo, entender a necessidade de missões. Primeiro, entender missões e agora a necessidade de missões. E basicamente exige 3 necessidades. Primeira necessidade, movimento, disposição e envolvimento. Vamos lá? Movimento, disposição e envolvimento. Mais alto. E aqui nós temos as necessidades, nessas 3 necessidades básicas aqui. Primeiro, missões se faz com os pés, movimento. Se faz com os joelhos, disposição de orar. E se faz com envolvimento, com coração, investindo. Então vamos lá? Movimento, disposição e envolvimento.
Movimento é quem anda. Formosos são os pés daqueles que caminham, que viajam, que cortam o oceano, longe da família. Olha, você semana passada estava em Israel, 2 semanas atrás estava no Chipre e agora está no Brasil. Você está quanto tempo longe da sua casa? Quantos filhos você tem? 2. Pergunta para se ele ama ficar longe da família. Então aqui você tem movimento. Ele está caminhando, andando e chorando e cantando a canção. É que linda harpa que a Ju gosta. Caminhando e chorando e seguindo a canção. Né, Ju? Não, né? Então, ele está movimentando. A Bíblia vai dizer, formosos são os pés daqueles que viajam, daqueles que cortam o oceano, daqueles que deixam casa. A Bíblia diz, não há quem não tenha. O pastor Elias me disse um negócio que eu achei fantástico. Ele disse que quando ele começou a trabalhar com missões, eu acho que não vai restar nada para ele pregar depois. Mas ele me disse que depois que ele começou, porque na minha área, na área de missões, o meu maior referencial é o pastor Elias, na área missionária. Eu não tenho outro, é o meu maior referencial. E ele disse que quando ele começou a fazer missões, ele leu esse texto, não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, mulher, filhos, bens, que não receba 100 vezes mais no tempo presente e na glória. Ele ganha tudo, gente. Ele ganhou um celular de 4 mil reais, ele ganha roupa, ele ganha carro, ele ganha tudo, ele fica nos melhores hotéis. Ele falou, pastor, aonde eu chego, me é dado um carro, eu não ando a pé. Aí ele falou assim, aí eu entendi que aquele que caminha levando as boas novas, o Senhor dá 100 vezes mais a ele no tempo presente, ele tem tudo à sua disposição. Alguém chegou para ele e disse, você é um missionário, você precisa de telefone bom, que pega em todos os continentes. Deu um iPhone 6 para ele. Estou na inveja. Um outro chega e fala assim, ó, você precisa de um bom carro, toma esse carro. Ou seja, formosos são os pés, aqueles que se movimentam para se preocupar com o trabalho missionário, aquele que se movimenta a sair de casa, da cama e até uma casa boa, uma esposa abençoada, uns filhos educadíssimos. Os filhos dele falam no mínimo 5 idiomas. Seus filhos, né? Eu falei com o mais novo, eu fiquei com vergonha, eu falo mal é malo português. O filho mais novo dele, o pastor Leandro, falou assim, fala essa palavra em francês, agora fala essa palavra em inglês, agora fala não sei o que. Falei, plantar batata, menino, vai. Agora você entende que não é fácil, irmão, para aquele que caminha. Enquanto pessoas estão brigando para ter cargos dentro da igreja, para serem notados, e fica irmão se degladiando na internet, as pessoas estão indo para o inferno. E todo mundo quer ser luz, onde tem luz. Mas ninguém quer ser luz no mundo. Jesus não disse que você é a luz da igreja. A luz da igreja já é Jesus. Jesus disse que você é a luz do mundo. O seu lugar de brilhar não é aqui. Aqui quem brilha é Jesus. O seu lugar de brilhar é lá fora. E resplandeça a sua luz entre todos. É lá que você tem que mostrar quem você é, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Então a dinâmica de missões está no seu próprio conceito bíblico, do ID. E significa, olhe bem para mim, eu vou terminar agora. Não existe missões sem envolvimento. Eu vou dizer de novo, vai lá. Mais alto. Porque o conceito de missões é movimento e envolvimento. Movimento e envolvimento. Como é que é? Esse é o conceito. E a disposição de estar sempre orando. O conceito é esse. Eu sei, irmãos, que a gente não pode esperar da noite para o dia que você saia por aí amando missões, orando por missões. Mas isso tem que começar. E tem que começar num processo
para daqui uns dias, a igreja do Dr. Smith, Oswaldo Smith, tinha 200 membros. E ele tinha 400 missionários, com 200 membros. Pastor Elias, você disse para mim que viajou 60 nações. Você, ao todo, envolve quantas pessoas na África? São milhares. Só no orfanato 150, mais os pastores 200, mais Beira, mais Moçambique, ao todo dá milhares de pessoas. Mas quantos membros tem sua igreja? 100 pessoas. Mas ele envolve milhares na África. É claro que a igreja dele é nova também. Uma igreja que ele plantou recém e vai crescer muito. E para a Europa é uma multidão. Você entende? Nós podemos, olha para mim aqui agora. Johnny, vem aqui para parecer que está terminando. Olha para mim aqui. Nós podemos, preste atenção, nós podemos fazer a diferença. Eu quero que você diga isso e receba isso no seu espírito. Eu posso fazer a diferença. Agora eu quero que você pregue para você isso bem forte. Eu posso fazer a diferença, eu posso fazer a diferença. Diga, eu vou fazer a diferença. Agora não espere que alguém faça, que a denominação faça. Faça você. Faça você. Ontem, quando eu vi as fotos do trabalho lá em Concórdia, eu fiquei emocionado. Porque quem faz isso é a Rede Globo. Eles chamam de ação global. Você já viu a ação global da Globo nos bairros? Quem já viu? É o que fizeram em Concórdia ontem, sem ajuda de prefeitura, sem nada. É se envolver. Se envolver chorando. Se envolver orando. E alguns indo. O conceito de missões é mover-se. Movimentar-se. Envolver-se. Isso é missões. O resto é só papel. Em primeiro lugar, aqui nessa noite, o que eu quero é que você ore para que Deus coloque no seu coração uma visão de missões mundiais. Eu não posso exigir que você tenha uma visão de missões mundiais sem insistir no mesmo. Mas essa igreja, quando nasceu, a Irene vai se lembrar, o Toninho vai se lembrar, a Andréia, o pessoal todo, a Kátia, que essa igreja se nasceu falando isso, dizendo que se não fosse para ser uma igreja missionária, ela não seria uma igreja. Nós hoje simplesmente estamos voltando à origem. É só isso que nós estamos fazendo. E escute bem o que eu vou te falar aqui. Deus vai levar pessoas aqui a muitas nações. Quem crê nisso, diga amém. Talvez hoje isso pode parecer loucura para você. Um dia apareceu para o pastor Elias. Um dia apareceu para o pastor Leandro. O pastor Leandro, quando trabalhava no Ferramentas Gerais, nações. Um dia pareceu loucura para mim. Para mim nunca não, eu sempre soube. De fato, eu sempre soube para onde Deus ia me levar. Mas para a gente pode parecer loucura. Mas um dia você vai falar assim, hoje eu entendo que o meu coração arde. Os irmãos aqui que são empresários ou microempresários, Deus vai fazer de vocês milionários. Ô irmão, você acha que eu estou brincando? Mas que palhaçada. Você acha que eu estou brincando? Eu estou dizendo que Deus vai fazer de vocês milionários. Para você estar se envolvendo no trabalho missionário. Receba! Deus vai dar muito dinheiro para vocês. Diga, eu vou ser rico! Porque eu vou investir em missões. Não é rico de acordo com a teologia da prosperidade, não é de acordo com o evangelho de missões. Não é para pôr piscina em casa, é para investir. Lembra o seu sonho da África? É para investir. Entendeu? Não é que eu tenho nada contra quem tem piscina em casa, não. É brincadeira. Mas Deus vai dar dinheiro, tanto dinheiro que você vai ter uma casa com piscina, o melhor carro e muitos missionários, você ajudando e sustentando nas nações. Quem crê nisso, diga amém. Agora nós precisamos nos envolver. Primeiro plano, Senhor, eu quero entender missões. Eu quero entender
entender o propósito, eu quero ter a visão missionária. Coloque no meu coração o teu reino. Essa é a sua oração nessa noite. Vamos ficar em pé.